Capítulo 104 Obreiros do Escritório de Publicações. Darei aqui 2 testemunhos, um dos quais escrito em março de 1867 e dirigido a todos os que trabalham no escritório da Review, o outro dirigido aos jovens que ali trabalham. Sinto dizer que todos os que foram admoestados desatenderam, uns mais, outros menos, aos testemunhos. Agora devo revelar que eles adotaram uma conduta contrária àquela apontada nas mensagens. Eis a primeira. Enquanto em Rochester, Nova York, no dia 25 de dezembro de 1865, foram-me mostradas coisas referentes àqueles que trabalham no escritório de publicações, e também com respeito aos pastores a quem Deus chamou para trabalhar na pregação e no ensino. Nenhum deles deveria envolver-se em comércio e negócios. Eles foram chamados para uma sagrada e excelsa obra, e se lhes ia impossível trabalhar com justiça para a obra e ainda gerir seus negócios. Os que estão empenhados no trabalho do escritório não deveriam ter interesses separados. Quando dão ao trabalho a atenção e o cuidado que ela demanda, fazem tudo o que lhes está ao alcance, e não deveriam ser sobrecarregados. Se o comerciar, que não tem qualquer ligação com a obra de Deus, lhes absorve a mente e o tempo, o trabalho não pode ser feito de maneira integral e esmerada. Na melhor das hipóteses, aqueles que lá trabalham não possuem energia física e mental para despender. Todos estão, em maior ou menor grau, debilitados. Uma causa tal, um tal sagrado trabalho em que estão empenhados, exige muito das faculdades mentais. Eles não devem trabalhar mecanicamente, mas santificar-se para o serviço e agir como se a causa fosse uma parte deles próprios, como se houvessem investido alguma coisa nessa grande e solene obra. A menos que tomem interesse nessa questão, seus esforços não serão aceitáveis a Deus. Satanás é muito astuto, diligente e ativo. Seu poder especial é exercido sobre aqueles que estão envolvidos na obra de pregação ou publicação da verdade presente. Todos aqueles que têm vínculos com esse trabalho necessitam vestir a armadura completa, pois são alvos especiais dos ataques de Satanás. Vi que há perigo de se tornarem desatentos e assim permitir que Satanás consiga entrar e imperceptivelmente desviar-lhes a mente da grande obra. Aqueles que preenchem cargos de responsabilidade no escritório estão em perigo de ter a obra em menor conta e perder a humildade e a simplicidade que sempre caracterizou esse trabalho. Satanás tem como objetivo especial atingir um dos administradores da obra, o qual possui grande experiência quanto ao surgimento e progresso da verdade presente. Ele quer tirá-lo do caminho para poder afetar as mentes inexperientes e que não estão completamente consagradas à obra. O Senhor decidiu restaurar a saúde a meu marido, depois de outros se terem familiarizados com as responsabilidades que ele tinha e sentiram um pouco do cansaço delas decorrente. Ao mesmo tempo, esses nunca empenharam totalmente suas energias físicas e mentais no trabalho, arriscando-se como Tiago se arriscou. Nunca teriam de fazer o que ele fez, pois não permaneceriam em seus postos se houvessem de passar pela 20ª parte do que ele passou. Satanás pretende insinuar-se nesse escritório, e a menos que haja esforço unido e total vigilância, ele alcançará seu objetivo. Alguns se elevarão acima da simplicidade da obra e sentirão que são capazes, quando sua força é completa fraqueza. Deus será glorificado nessa grande obra. Se eles não alimentarem uma profunda e constante humildade e firmar confiança em Deus, confiarão em si mesmos, entregar-se-ão à autoconfiança, e um ou mais deles provará o amargo cálice da aflição. À medida que a obra cresce, há grande necessidade de total confiança em Deus e dependência do poder superior. Também de completo interesse e devoção ao trabalho. Interesses egoístas precisam ser postos de lado. Deve haver mais oração, mais meditação, pois essas coisas são prioritariamente necessárias ao sucesso e prosperidade da obra. Um espírito mercantilista não deve ser tolerado em nenhum dos que trabalham no escritório. Se for permitido, a obra será negligenciada e arruinada. As coisas comuns serão postas no nível das coisas sagradas. Há um grande perigo de que os que estão ligados a essa obra trabalhem meramente por seus salários. Não manifestam nenhum interesse especial pela obra. Seu coração não está nela e não possuem nenhum senso especial de seu sagrado e exaltado caráter.
Há grande risco de que os que dirigem a obra se tornem presunçosos, exaltados e prejudiquem a causa, marcando-a com impressões humanas em lugar das divinas. Satanás é muito atento e perseverante, mas Jesus vive e todos os que o tornam sua justiça e defesa serão particularmente sustidos. Foi-me mostrado que os irmãos A, B e C estavam em perigo de prejudicar sua saúde por ficar grande parte de seu tempo em salas quentes e abafadas. Esses irmãos precisam de mais exercício físico. Seu trabalho é sedentário e, na maior parte do tempo, eles respiram um ar impuro e aquecido. A falta de exercício produz circulação lenta e eles se arriscam a abalar permanentemente a saúde por desatendimento às leis de seu ser. Se violarem essas leis, padecerão a segura penalidade de que, de alguma forma, meu marido sofreu. Não serão mais preservados do que ele o foi. Nenhum deles é capaz de suportar, mesmo uma pequena parcela da sobrecarga física e mental que ele suportou. Esses irmãos fizeram trabalho enfrentando as mais violentas batalhas, as mais dolorosas provas, para levar a causa da verdade até seu estado presente. Uma grande e solene obra, porém, está diante de nós e ela exige sua dedicação. E também do irmão D, que se acha sob perigo de presunção. Deus o provará, e ele precisa estar cingido com a verdade e vestido com a armadura da justiça, ou cairá nas mãos do inimigo. Todos esses irmãos necessitam aderir mais estrita e perseverantemente a um regime alimentar simples e saudável, pois todos se acham em perigo de congestão cerebral e paralisia para um ou mais, ou todos eles, se continuarem vivendo descuidosa ou imprudentemente. Vi que Deus havia selecionado o irmão B para essa grande e exaltada obra. Ele teria cuidados e encargos, todavia, todos esses seriam mais facilmente suportados com verdadeira devoção e consagração à obra. Irmão B, você precisa de profundos goles da fonte da salvação e santificação. Sua vontade não está totalmente rendida à vontade de Deus. Você acha que não pode agir diligentemente. O irmão, porém, tem falhado em andar na prazenteira luz porque não pode ver que Cristo Jesus o precede no caminho. Ocupando o cargo que ocupa, você tem em tudo ferido a si próprio e influenciado a outros. Se você andar contrariamente com Deus, ele andará contrariamente com você. Deus deseja utilizá-lo, mas o irmão precisa morrer para o próprio eu e sacrificar seu orgulho. É desígnio do Senhor usá-lo em sua causa se o irmão atender à sua providência, santificar-se e purificar-se de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O que segue é o segundo testemunho, escrito em maio de 1867 e endereçado aos jovens que trabalham no escritório. Caros amigos jovens que estão empregados no escritório de publicações de Battle Creek, estou muito preocupada com vocês. Tem-me sido repetidamente mostrado que todos os que estão ligados à obra de Deus na publicação da verdade, para ser espalhada por todas as partes do campo, devem ser cristãos, não apenas no nome, mas por obra e em verdade. Seu objetivo não deve ser meramente trabalhar por salários, mas todos empenhados nessa grande e solene obra devem sentir que seu interesse está no trabalho e que o mesmo é uma parte deles. Suas motivações e influência, ao ligar-se com a grande e solene obra, precisam suportar o teste do juízo. A ninguém deveria ser permitido trabalhar no escritório de publicações caso seja egoísta e orgulhoso. Foi-me mostrado que leviandades, tolices, gracejos e risos não deveriam ser permitidos entre os obreiros do escritório. Os que se empenham na solene obra de preparar a verdade para ir para cada parte do campo devem compreender que seu comportamento tem influência. Se são descuidosos, gracejadores, contadores de piadas e folgazões, enquanto leem e preparam as solenes verdades para publicação, revelam que seu coração não está no trabalho nem santificado pela verdade. Não discernem as coisas sagradas, mas lidam com a verdade que prova o caráter, verdade que é de origem celestial como narrativa comum, uma história que simplesmente é lida e logo esquecida. Enquanto em Rochester, vi que tínhamos tudo a temer com relação ao escritório do ponto de vista da saúde, e que ninguém a ele ligado compreendia a necessidade de uma ventilação adequada. Suas salas eram superaquecidas, e o ambiente envenenado por impurezas resultantes de exalações pulmonares e outras causas.
É impossível que a mente deles tenha saudável condição para ser corretamente impressionada pelas puras e santas verdades com as quais tem de lidar, a menos que deem o devido valor ao puro vitalizante ar do céu. Foi-me mostrado que casos que se acham tão intimamente ligados à verdade revelada não derem em sua vida evidência especial de que estão se tornando melhores pela verdade que é mantida constantemente perante eles, se sua vida não testifica do fato de que amam a verdade e seus sagrados reclamos mais e mais ferventemente, estão se tornando mais endurecidos e serão cada vez menos afetados pela verdade e trabalho de Deus, até que se acham destituídos das emoções do Espírito de Deus, mortos para a impressão das verdades celestes. Não discernirão as coisas eternas, antes serão postas num baixo nível, como as coisas comuns. Vi que esse era o caso de alguns que estão trabalhando no escritório de publicações, e todos, em maior ou menor grau, têm sido remissos a esse respeito. Vi que a obra da presente verdade deve atrair o interesse de todos. A publicação da verdade é um plano ordenado por Deus, como meio de advertir, confortar, reprovar, exortar ou convencer a todos cuja atenção o mensageiro silencioso e mudo vier a ser apresentado. Anjos de Deus têm sua parte a desempenhar no preparar corações para serem santificados pelas verdades publicadas, a fim de que possam preparar-se para solenes cenas que se acham perante eles. Ninguém naquele escritório está capacitado para a importante obra de administrar cuidadosamente assuntos ligados à publicação da verdade. Os anjos precisam estar-lhes próximos para guiá-los, aconselhá-los e contê-los, ou se manifestará a sabedoria e estultícia dos agentes humanos. Vi que anjos estavam frequentemente no escritório, nos salões de dobragem e impressão. Pude ouvir o riso, os gracejos e as conversas ociosas e tola. Mais uma vez vi a vaidade, o orgulho e egoísmo. Os anjos pareciam tristes e se retiravam magoados. As palavras que ouvi, as mostras de vaidade, orgulho e egoísmo produziram-me suspiros de angústia, enquanto os anjos saíam das salas desgostosos. Disse um anjo: os mensageiros celestes vieram para abençoar, para que a verdade levada pelos pregadores silenciosos pudessem ter um santo poder para cumprir sua missão. Mas os que estavam empenhados nessa obra estavam tão distantes de Deus, possuíam tão pouco do divino e se achavam tão conformados com o espírito mundano que os poderes das trevas os controlavam, insensibilizando-os às impressões divinas. Ao mesmo tempo, esses jovens estavam enganados e pensavam que eram ricos e cheios de bens, de nada tendo falta, e não sabiam que eram pobres e miseráveis, cegos e nus. Os que lidam com a preciosa verdade como se fosse areia, não sabem quantas vezes sua insensível indiferença para com as coisas eternas, sua vaidade, amor próprio, orgulho, gracejos e tagarelice insensata afastaram os mensageiros do céu do escritório. Em comportamento, palavras e atos, todos no escritório devem ser reservados, modestos, humildes e desinteressados como seu modelo, Jesus, o querido Salvador. Deveriam buscar a Deus e obter justiça. Esse não é um lugar para brincadeiras, visitação, ociosidade, risos ou palavras inúteis. Todos devem sentir que estão fazendo uma obra para seu mestre. As verdades que leem e preparam para enviar ao povo são convites de misericórdia, reprovação, ameaças, advertências ou animação. Elas estão cumprindo seu papel como um cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. Se forem rejeitadas, o juízo decidirá o assunto. A oração de todos ali deve ser: ó Deus, torna essas verdades que são de vital importância claras à compreensão das mentes mais humildes. Que os anjos acompanhem esses pregadores silenciosos e abençoe sua influência para que as pessoas sejam salvas por esse humilde instrumento. O coração deve arder em fervente oração enquanto as mãos estão ocupadas. Satanás não terá liberdade para agir, e a pessoa, em lugar de ser estimulada à vaidade, será constantemente refrigerada como jardim regado. Os anjos se deleitarão em estar perto de tais obreiros, pois sua presença será continuamente encorajada por eles. Um poder assistirá às verdades publicadas. Divinos raios de luz provindos do santuário celestial acompanharão as preciosas verdades. Assim, os que as lerem serão refrigerados
e fortalecidos, e os que se opõem à verdade serão convencidos e compelidos a dizer: essas coisas de fato são assim e não podem ser contestadas. Todos devem sentir que o escritório é um lugar santo, um lugar tão sagrado como a casa de Deus. Mas o Senhor tem sido desonrado pela frivolidade e leviandade acariciadas por alguns que estão ligados à obra. Vi que estrangeiros frequentemente saíam do escritório desapontados. Eles o haviam associado com tudo que é sagrado, mas quando viram os jovens ou outros ligados ao escritório possuindo tão pouca seriedade, descuidados em palavras e atos, questionavam se realmente esta era a obra de Deus que preparava um povo para ser trasladado para o céu. Possa Deus abençoar a todos quantos este testemunho se refere.